A segunda característica que citamos é a abertura e o fechamento do canal proteico por comportas de ativação, não é isso? Comportas que são ativadas por voltagem ou por ligantes. E essas comportas, pessoal, hoje elas são entendidas como parte da proteína. Isso é legal citar porque quando a gente pensa em comporta ou porta, a gente pensa em uma outra estrutura, como se fosse uma madeira, que foi parafusada na parede. E agora ela se abre e se fecha, permitindo a passagem de alguma coisa. Mas no exemplo aqui biológico que a gente tem, é como se essa parede ela ganhasse a capacidade de se abrir e de se fechar. É a própria parede que cria um canal que veda ou libera a passagem do que quer que seja. Vocês entendem? Eu vou fazer o desenho aqui desses canais para facilitar a explicação. Canais com comportas, tá certo, pessoal? É mais ou menos isso daqui. A comporta é parte do canal. Então, como que funciona no nosso exemplo? Voltagem dependente. Quando a gente fala de canal que depende de voltagem para se abrir ou se fechar, nós estamos falando de uma voltagem membranar, tá certo? Então, aqui na membrana, por exemplo, a gente mantém uma carga negativa. Por exemplo, quando nós estamos falando do canal para sódio, esse canal ele se altera, ou seja, ele vai se abrir quando essa negatividade da membrana diminui. Quando a membrana perde essa carga negativa, começa a perder. E no momento em que atinge ali um nível, um limiar, né, de voltagem, esse canal se abre e abruptamente vai entrar muitos desses íons sódio. Beleza, pessoal? Esse é o mecanismo do quê? Do potencial de ação. Pessoal, acontece exatamente isso. Normalmente o valor é no meio intracelular, dentro da célula. O valor aqui, pessoal, fica em menos 75, menos 65 milivolts. Quando essa negatividade começa a diminuir, vamos supor que chega a menos 50 milivolts. Diminuiu, certo? Ou seja, positivou o meio, diminuiu a negatividade. Então, na hora que atinge um limiar específico X, que é mais ou menos isso daqui, o canal se abre. Ele se abre e permite o transporte do íon sódio. E os canais dependentes de ligantes, eles precisam de uma substância, de um elemento, de um íon, de um hormônio, de um neurotransmissor, do que quer que seja, que faça contato com o canal. Uma vez que esse contato acontece, por exemplo, faz contato aqui com o canal. No momento que o contato é feito, o canal se abre. Esse é um canal dependente de ligante. Então, o exemplo mais clássico que a gente tem, eu acho, é na placa motora, né? A substância que precisa se acoplar ao seu canal para o canal abrir, ocorrer a movimentação iônica. Então, nós temos a contração muscular. Eu estou falando da acetilcolina, galera, no seu receptor colinérgico. Então, a acetilcolina ela é esse neurotransmissor que é liberado. Então, ela vem e faz contato com o seu receptor e dispara, então, toda a reação biológica esperada. Por quê? O canal, uma vez que recebe essa substância, ele se abre, então a gente tem o transporte iônico. Beleza? Então o canal ele muda, ele se abre, ele se fecha por causa de um ligante, de uma substância que faz contato. Beleza? Uma outra coisa que é legal perceber também, pessoal, é o que é mostrado aqui também no livro do Guyton, Tratado de Fisiologia Médica, nesse gráfico. E aqui o Guyton está tentando nos mostrar como que esses canais, principalmente os dependentes de voltagem, eles se movimentam de forma abruptamente. Então é como se a porta batesse, ela se abre de forma explosiva e se fecha de forma também explosiva. É o que ele chama de efeito tudo ou nada. Então veja no gráfico que tem uns picos. Na hora que o limiar de voltagem é atingido, a comporta, isso que o gráfico mostra é energia, beleza? É energia. Então no momento em que tem esse pico é porque a porta se movimentou. E movimentação, como nós aprendemos, é calor e é energia. Então na hora que dá esse pico aí é porque a porta se abriu de uma vez. E olha como que o pico é totalmente vertical, né? Não tem nenhuma
uma subidinha, assim, um morro, né? Mas a porta se abre de uma vez. Aí tá vendo que o pico se mantém por alguns segundos, que é o momento em que a porta está aberta, e logo ela se fecha abruptamente também. E aí ela se abre de uma vez, permanece uns segundos, então ela se fecha de novo também. E embaixo ele nos mostra um momento em que a porta se permanece aberta por um longo período. Se abre de uma vez, aí tem um platô ali que mantém a porta aberta, 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 e também na hora do fechamento é abruptamente de uma vez. Então esse é o conceito, é o princípio aí do canal transportador, que se chama princípio tudo ou nada. Ele se abre de uma vez e se fecha de uma vez. Então agora vamos comentar da difusão facilitada, pessoal. A facilidade do nome difusão facilitada faz referência à atuação da própria proteína canal no transporte. Beleza? Então é importante que vocês entendam a diferença de tudo que nós já vimos até aqui e desse exemplo que nós vamos ver agora, que é a difusão facilitada. Em tudo que a gente viu até aqui, o canal ele simplesmente se abre, ou então ele já está aberto, né? Como no caso daquela proteína canal, que ela fica aberta e o fluxo simplesmente corre, difusão simples. Ou então esse canal aqui, difusão simples, que ele só depende de voltagem ou de ligante, então o canal se abre e o transporte acontece. Mas na difusão facilitada, nós vamos ter um canal que capta, ou um canal que recebe o íon, a molécula que vai ser transportada, e ele facilita esse transporte, ele joga a molécula para dentro. Eu vou tentar representar isso aqui. Vejam bem, então a própria proteína tem uma estrutura capaz de captar o íon ou a molécula que quer ser transportada e mandá-la para dentro do canal para que então o transporte seja feito. Beleza, pessoal? Isso é difusão facilitada. Simples assim. Substâncias que realizam muito difusão facilitada ou usam desse sistema de transporte como principal mecanismo aí de vai e vem entre a membrana. A glicose e os aminoácidos, tá bom? Ou alguns aminoácidos. E a difusão facilitada difere da difusão simples de forma importante por causa do seguinte aspecto ou fenômeno. Na difusão simples, a concentração da substância que está sendo transportada é proporcional à velocidade da difusão. O que isso quer dizer? Quanto mais concentrada está essa substância, mais rápido ela vai ser transportada para o outro lado. Faz sentido? Quanto mais concentrada está a substância de um lado, na difusão simples, mais rápida ela vai ser mandada para o outro. Mas na difusão facilitada isso não acontece. A ciência percebeu que a difusão facilitada ela alcança uma velocidade máxima, independente da concentração do elemento, o que eles chamam de V máximo. Então vamos dar uma olhada nesse quadro aqui, nesse gráfico. O Garton nos mostra nesse gráfico que a difusão simples ela continua aumentando a sua velocidade enquanto estiver aumentando a concentração da molécula. Mas a difusão facilitada tem um momento que ela alcança a velocidade máxima e ela se mantém. Por que isso acontece? A explicação fisiológica é interessante e um pouco complicada também, eu achei. Mas é o seguinte, parece que a ligação entre esse, vamos chamar receptor da proteína, e a substância que vai ser transportada é uma ligação, galera, fraca. E por ser fraca, pessoal, ela não se sustenta por muito tempo. Então, existe um momento que existe um tempo perfeito, um tempo ótimo, para que a conexão seja feita, então a proteína se altere e manda esse receptor para dentro, e então a conexão seja desfeita para que o elemento fique livre e passe para o outro lado. Percebem? Esse é o passo a passo da difusão facilitada, talvez. Acoplamento, modificação morfológica da proteína, manda o receptor para dentro, desacoplamento e o elemento
é livre então para seguir o seu caminho até o outro lado. Mas quando a concentração sobe demais, a velocidade do desacoplamento da substância aumenta. Então, essa substância se desprende mais rápido. Então, não dá tempo para proteína se modificar morfologicamente e mandar o receptor para dentro, então a substância ir para o outro lado. O que acontece? O acoplamento acontece e pela concentração estar alto demais, o desacoplamento é quase que imediato. Então, na hora que a proteína está modificando a sua forma para mandar a substância para dentro, já aconteceu o desacoplamento e não tem mais nada para ser mandado para o outro lado. Por isso que no momento em que chega a concentração ali em um ponto, que é o que mostra o gráfico, a velocidade da difusão não aumenta, não acompanha o crescimento da concentração. Porque a ligação é fraca e tem esse problema aí entre o tempo de acoplamento e desacoplamento e a modificação morfológica da proteína. Vocês entenderam? E o Guyton usa uma frase ali que é o seguinte: a velocidade... Eu não vou tentar citar sem ler, não. Eu vou ler para vocês. Espera aí. E aí? Espero que esteja gostando do vídeo. Passei aqui para te dizer uma coisa importante. Fazer cada um desses vídeos dá um trabalho danado. Você pode acreditar, dá muito trabalho. É preciso elaborar a pauta do vídeo, confeccionar o roteiro, bolar uma didática, gravar, editar e divulgar todo o conteúdo. Eu faço isso sozinho. Existe uma coisa que você pode fazer que me ajuda muito aqui nesse canal, não te custa nada e significa muito pra mim. É só você se inscrever aqui embaixo e dar um joinha no vídeo. Só isso, é muito importante. Se quiser continuar ajudando, é só você deixar um comentário aqui embaixo, me dizendo a sua opinião, falando qualquer coisa, interagindo comigo e me seguir no Instagram. Eu tenho uma rede lá super ativa, eu movimento todos os dias, todas as semanas. Me segue lá, não deixe de me seguir. Fazendo todas essas coisas, você me ajuda muito e eu vou ser muito grata a você. Obrigado. A velocidade com que moléculas podem ser transportadas por esse mecanismo nunca pode ser maior do que a velocidade com que a molécula de proteína transportadora pode se alterar entre suas duas conformações. Então é isso, a velocidade com que o elemento pode ser transportado não pode ser maior do que a velocidade da mudança de conformação da proteína para efetuar o transporte. Senão vai dar problema e a gente encontra esse estado aí no gráfico, que é o platô aí da velocidade que se mantém por causa desse problema aí fisiológico, não sei se é problema, por causa dessa situação fisiológica aí, tá certo? Então, diferenças aí, galera, entre difusão simples e facilitada. Fica de olho, fica esperto. E para terminar, pessoal, a aula de hoje, que eu já estou cansado, são quase 4 da manhã, eu estou a fim de dormir, eu só não posso deixar de comentar uma coisa. Que é análise não, ele não vai analisar mais nada agora. É só a identificação das variáveis que alteram a velocidade da difusão, que é o que eles chamam de velocidade efetiva da difusão. E são 3 variáveis, 3 fatores. O primeiro é a concentração, o segundo é o gradiente elétrico e o terceiro a pressão. São esses 3. Então a concentração, galera, como a gente viu, se de um lado da membrana está mais concentrado e do outro lado está menos concentrado, a lógica do transporte biológico é que as moléculas do lado mais concentrado vão para o lado menos concentrado. E no Guyton, na página 49, tem essa fórmula aí que eles tentam descobrir ou analisar aí o quanto que vai ser essa velocidade, mas a gente não precisa entrar nisso. Só tem essa fórmula aí, fiquem sabendo, página 49. A outra variável é a gente falou da concentração. Qual que é a outra coisa, Jesus amado? Gradiente elétrico, lembrei. Então, o gradiente, pessoal, também já foi comentado até aqui, é aquela situação. As moléculas elas são carregadas ou positivamente ou negativamente, e o lado para o qual elas têm intenção de serem transportadas também tem uma carga. Então, se a minha molécula é um cátion, por exemplo, carregada positivamente, e o lado para onde eu vou está carregado negativamente, ou seja, tem mais ânions lá, logo o fluxo de transporte vai ser mais fluido. Vocês concordam comigo? Porque vai estar a favor do gradiente elétrico. Então, na página 50 do livro do Guyton, tem essa fórmula aí também que usa valores da força motriz
junta um logaritmos e algumas constantes, ele também usa os valores de concentração de um lado e do outro lado para identificar esse valor ou essa velocidade da difusão, beleza? Página 50 do Guyton, a gente também não precisa falar disso. E o terceiro fator que altera a velocidade efetiva aí dos transportes é a pressão. Aí no Guyton, nessa mesma página, tem essa foto aqui super legal que mostra que pressão, galera, nada mais é do que a quantidade de atrito que as moléculas geram na superfície de contato de um recipiente. É mais ou menos essa a definição. Quanto menor o recipiente, maior a pressão. A pressão é isso, galera. É atrito, é contato da substância com esse recipiente onde ela está. Então, quanto menor a pressão, tá vendo o pistão aí apertando as moléculas? Quanto maior a pressão, maior a velocidade também de transporte. Beleza, galera? Basicamente isso. 3. Concentração da substância, gradiente elétrico e pressão. Fatores que aumentam a velocidade efetiva aí dos transportes iônicos. E acho que agora eu termino todo o conteúdo aí de transporte de membrana. Beleza, pessoal? Espero que tudo tenha ficado claro para você. Se alguma coisa não ficou claro, não deixe de colocar nos comentários. Eu vou me esforçar muito para resolver a dúvida de vocês. A gente se vê nas próximas aulas. Valeu!